Ondas da vida carregam um barco, atracado no tempo, não quer navegar. Naufraga em si mesmo, temendo os monstros que existem no mar. O monstro da morte consegue sozinho fazer com que barcos prefiram parar, mas monstros não existem sequer nas mentiras contadas no mar. Vai, enfrenta as tormentas do além-mar, essas velas da coragem pra lutar e ir além. Estrelas do bem vão te guiar. Vai, que o Cristo seja a luz em teu vulgar, que o risco não te impeça de tentar ganhar o mar com instrumento que se chama ondas da vida carregam um barco, atracado no tempo, não quer navegar. Naufraga em si mesmo, temendo os monstros que existem no mar. O monstro da morte consegue sozinho fazer com que barcos prefiram parar, mas monstros não existem sequer nas mentiras contadas no mar. Vai, enfrenta as tormentas do além-mar, essas velas da coragem pra lutar e ir além. Estrelas do bem vão te guiar. Vai, que o Cristo seja a luz em teu vulgar, que o risco não te impeça de tentar ganhar o mar como instrumento que se chama amor. Nas benécias do amor do Cristo, e esta melodia serena e suave que nos eleva, ligando o nosso coração a estas vibrações amorosas que desce do coração augusto de Jesus. Obrigado, Senhor, por mais esse momento que nos concede de juntos estarmos, recebendo de tuas mãos estas vibrações amorosas da saúde, essas benécias que nos elevam na fé e nos sustenta em nosso caminhar. Essas mesmas vibrações que nesse momento, Jesus amado, que envolve o nosso palestrante da noite, dando a ele o amparo, a assistência através dos dirigentes amigos que conduz a nossa reunião pública.
Somos gratos, Senhor, por tudo que tem nos concedido. E te pedimos que conduza esse momento de estudo e tratamento para as nossas almas, fazendo que a sua vontade nos envolva, nos soerguendo. Graças a Deus, que Deus seja louvado, que assim seja. Boa noite a todos. Boa noite quem está no virtual, quem está no presencial. No virtual, no Centro Espírita Allan Kardec, Centro Espírita Online Allan Kardec, e quem está aqui no presencial, no Centro Espírita Irmão Áureo, em Goiânia, Goiás, né? Nós estamos aqui no Salão do Evangelho, onde é estudado os capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo. E o tema da noite de hoje é sede, do capítulo 17, Sede Perfeitos, os bons espíritos, item 4. O nosso palestrante da noite é o Danilo, do Centro Espírita Anália Franco, que tem colaborado aqui com o centro, né, nas suas palestras. Ele terá até às 20h30 para a explanação do tema, e após nós teremos 10 minutinhos de perguntas e respostas. E depois desse momento, no final, teremos o tratamento à distância e o tratamento aqui no presencial. Os irmãos que estão à distância, aí nas redes sociais, preparem um recipiente para a água ser fluidificada. E a gente sabe que não existem barreiras para quem tem fé. Então, a gente pede para preparar esse recipiente com água. Então, nós já vamos chamar o nosso palestrante. Seja bem-vindo, Danilo, mais uma vez. Boa palestra para nós. Boa noite. É renovado, né, que a gente retorna a este lugar para estudarmos o Evangelho. E o estudo de hoje é uma sequência desse capítulo interessante que desperta em nós as coisas boas do Espírito. Ela precede um estudo do capítulo do item que fala do homem de bem, da pessoa de bem, né? Então a gente entende da necessidade de ser do bem e hoje nós vamos compreender a missão que o Espiritismo tem de nos conduzirmos a sermos um bom espírito, um bom espírita, né? Um bom cristão. E nós estávamos aqui cantando essas músicas que nos envolvem e ao mesmo tempo nos leva lá para aquela época do cristianismo primitivo, onde aquelas pessoas simples que foram escolhidas pelo mestre tinham uma missão. E aí nós ficamos a pensar. Tinha tanto filósofos, entendido, estudado, e Jesus preferiu escolher aquelas pessoas simples, aquelas pessoas do povo, né? E aqueles filósofos que era conhecedor da ciência foram deixados de lado, né? Então, a gente lembrando de tudo isso, nós lembramos também de um patrão preocupado com o seu funcionário. Só essa preocupação com o funcionário que estava doente, passando mal, já o qualificava como uma pessoa do bem. Mas sua mente ainda estava em conflito, porque tinha algumas coisas que ele ainda não tinha sentido dentro do coração. E quando o seu funcionário cai doente
e ele, impossibilitado de ajudar, ele recorre a um peregrino nazareno que fazia as curas. E ele chega até esse peregrino, a Jesus, e pede para que socorra o seu funcionário. E Jesus, de pronto, fala: vamos até a sua casa. E ele, com aqueles conflitos na cabeça: eu tenho muitos problemas ainda, a minha casa mental não está em harmonia. E ele responde a Jesus: eu não sou digno que entrei em minhas moradas, mas dizei uma só palavra e sereis salvos. Essa é a grande transformação daquelas pessoas que sentem o chamado de Jesus e atende ao seu apelo de elevação, para que nós possamos compreender e entender quão bela faz o não somente compreender, mas sentir as palavras de Jesus. E é isso que nós vamos estudar hoje no capítulo 17, sede perfeitos, no item que fala dos bons espíritos. Sede vós, pois, perfeito, como é perfeito o vosso Pai Celestial. Isso é de Mateus, né? É uma referência para nós buscarmos essa perfeição, né? O item 4 fala que é o bom espírita, né? O espiritismo é uma filosofia, uma ciência e uma religião. A filosofia é a busca pela verdade, o conhecimento. O estudo do bom espírita está inserido na filosofia, porque trata sobre o bom e o mau indivíduo, entre aquele que pratica o adequado e o que, conhecendo a verdade, escolhe permanecer na prática inadequada, aqui considerada como caracterizada do mau espírita. Então, aqui ele faz uma referência do mau espírita. É aquele que busca o conhecimento, mas não o pratica. Ele conhece, sabe das verdades, mas ainda não conhece o despertar. Assim, o bom espírita é aquele que, conhecendo, pratica os ensinamentos deixados por Jesus. Então, Kardec, nesse item, nesse capítulo, ele nos mostra como podemos ser bons espíritas através de práticas, de ações práticas e do esforço constante para nos melhorar. A doutrina espírita, ela descortina a verdade para nós. Aí nós entendemos com maior clareza os desígnios da vida, as leis que nos regem. Isso favorece que a fé seja mais viva, mais latente, que nós busquemos essa necessidade de praticarmos o bem, né? Então, é esse desenvolvimento das virtudes que nos favorece, a compreensão através do conhecimento. Depois que nós temos isso, nós temos que buscar isso para nós mesmos, né? Através das nossas transformações. A transformação interior. E aí, com essa transformação, nós vamos seguir a prática desses ensinamentos, né? A elevação é que nos torna bons. Então, nós precisamos de entender e praticar esses ensinamentos. Aí, nós não só conheceremos a Jesus, como seguiremos os seus passos. Seguir os passos de Jesus é fazer conforme
os nossos ensinamentos, né? A diferença entre conhecer e praticar. Kardec diz que nem todos que se dizem espírita vivem plenamente os ensinamentos. Ele faz essa distinção entre os maus espíritas e os bons espíritas, né? Então, nós vamos ver aqui, vamos passar mais uma. O verdadeiro espírita é aquele que, além de entender as leis morais e as verdades espirituais, esforça diariamente para vivenciá-las. Isso inclui desenvolver virtudes através da caridade, desprendimento, perdão, amor ao próximo. Nós vamos domar as nossas más inclinações. Imagine aquele patrão preocupado com seu empregado, sabendo que ele estava doente e buscava uma luz que poderia salvar o seu empregado. Demonstrava uma boa intenção. Era uma pessoa do bem, mas ainda não era um bom cristão, porque sua cabeça ainda estava em conflito. Porque conhecia algumas verdades e ainda não conseguia domar essas más inclinações. Mas quando ele encontra com Jesus, ele transforma, ele sente. O que renasce dentro dele? É o amor. Então nós vamos conseguir isso através dessas transformações, desenvolvendo as virtudes. Às vezes nós imaginamos que é difícil, mas a transformação não é de uma hora para a outra. Mas nós temos que ter em mente que é um serviço permanente, né? Nós vamos esforçar diariamente, a todo instante. E para isso nós buscamos as orientações que a doutrina espírita nos esclarece sobre a lei de causa e efeito, que nós somos espíritos eternos. O que nós estamos colhendo hoje foi o que nós plantamos no ontem. E o que nós estamos plantando hoje, nós vamos colher no futuro. Vai aumentar em nós a fé, essa vontade de renovar, de fazer parte dessa família universal, a família de Jesus, né? O progresso espiritual é fruto do trabalho pessoal de autoaperfeiçoamento. Nós estamos aqui na união de pensamento, nós sentimos bem, nós aqui estamos renovados, a nossa mente está elevada, e agora nós somos tocados por essa necessidade. Agora nós temos que fazer a nossa tarefinha pessoal de autoaperfeiçoamento. Então vamos continuar. A transformação interior. A reforma íntima com Jesus. Essa transformação. O bom espírita busca superar-se a cada dia, utilizando o conhecimento espírita como guia para as suas ações. Um esforço de autocrítica, de entender as nossas fraquezas, as nossas necessidades. E aí, o autoaprimoramento, a nossa melhora. Então, uma reforma íntima é a transformação da qual depende de um espírita sincero reconhecer suas falhas e limitações. Nós sabemos onde nós estamos errando. Nós sabemos as nossas limitações. Eu dou conta de andar até aqui. Daqui para frente eu já começo a me perder. E não se conforma com elas. Porque nós precisamos, nós sentimos necessidade da evolução, de sermos o bom espírita, né? E aí nós vamos para a prática da reforma íntima. Então, o conhecimento e a prática. Esforço diário para se melhorar com o progresso gradual. Paciente. A nossa melhora é gradual.
perseverante e humilde. Nós precisamos dessa simplicidade. Por isso que Jesus, quando foi buscar os seus apóstolos, ele buscou aquelas pessoas simples, humildes, porque eram humildes, que poderia sentir o amor. Enquanto aqueles grandes filósofos tinham um conhecimento enorme, mas não tinham ainda a capacidade de sentir as palavras do Mestre Jesus. A responsabilidade ética, o bom espírito. Ao adquirir o conhecimento das leis espirituais e compreender o seu papel na criação, o espírita, ele tem a obrigação de ser um exemplo no meio em que vive. Ele deve refletir em sua conduta diária os valores e princípios que aprendeu. Nós somos tomados por essa onda de notícias ruins, de comentários perniciosos, e nós vamos nos entregando a esses emaranhados, né, de complicações, e nós esquecemos de buscarmos a nós mesmos. O compromisso que nós temos conosco, que nós viemos aqui com o único objetivo de ser feliz. E para sermos felizes, nós temos que sentir a paz. Nós precisamos sentir o amor vibrar em todas as nossas células. E aí nós não podemos esquecer esses alicerces que nos mantêm em sintonia com o alto. A prática das virtudes e a prece constante, a ligação com o alto, né? O bom espírita sabe que suas imperfeições não o impedem de ser uma pessoa melhor. Nós temos as nossas dificuldades, por isso que nós estamos aqui no mundo ainda de provas e expiações, né? Se nós formos, como diz o ditado popular, né? Se nós formos colocar num saco, todos nós somos farinhas no mesmo saco. Um melhor um pouquinho, outro melhor, mas no geral todos nós estamos no mesmo patamar, lutando contra as nossas imperfeições. Mas isso não impede de nós melhorarmos, né? É uma sinalização para onde nós devemos direcionar as nossas energias na renovação, né? Ele pratica a caridade, é indulgente, ajuda seus semelhantes e assim se torna uma luz no mundo para o progresso. É disso que o mundo precisa, né? Da gente ser uma lâmpada, né? Uma luzinha que ajuda o mundo espiritual a trazer a paz à terra, àqueles que estão ao nosso lado. Então, esse é o caminho, né? De nós buscarmos apaziguar as emoções. Mas para isso nós precisamos acalmar o nosso coração. Que o conhecimento, através da filosofia, das perguntas, nos esclarece. Mas precisamos sentir essas palavras no coração, despertando o amor que transforma verdadeiramente. E reconhece as suas imperfeições e fraquezas, que não o impede do crescimento, adota a posição humilde. Nós reforçamos novamente, nós não podemos esquecer desse passo a passo, né? Respeita e tolera seus semelhantes, independentemente de suas características ou defeitos. Se nós estamos lutando contra as nossas fraquezas, os nossos irmãos também estão passando por essas dificuldades. E como que nós poderemos ajudá-los? É sendo indulgente com as faltas alheias, né? Compreendendo que todos nós estamos nessa senda
evolutiva e que nós precisamos de um do outro. Nós já sofremos nas zonas de sofrimento, a qual nossas mentes ainda denominam como inferno, como se fosse um local onde nós não encontraríamos mais a nossa salvação. Mas depois de lutarmos tanto contra a nossa resistência, contra a nossa rebeldia, nós abaixamos a cabeça e pedimos socorro. E esses irmãos dedicados foram lá e nos resgataram. Nos trouxeram novamente para a luz, refez-se toda uma programação e agora nos encontramos aqui com essa missão de continuarmos a nossa evolução espiritual. Se nós formos ajudados, nós teremos que ajudá-los também, aqueles que ainda mantêm na nossa retaguarda, auxiliando a elevação de todos, dando não somente um exemplo, mas sendo suporte para todos eles. Né? Podemos continuar. A luta contra as más inclinações. O bom espírita se distingue pelo esforço interno e verdadeiro em se afastar das más tendências. Nós sabemos que o problema nosso é ali. Nós vamos ficar lá no meio dele? Nós temos que afastar. Ele renuncia o mal e busca o bem. Um dia de cada vez. Né? Um dia de cada vez. Ele trata uma luta moral presente nas menores atitudes, nas decisões, no controle, evitando praticar o mal. O bom espírita se pergunta, eu quero fazer isso? Ou eu quero esse resultado? Né? Eu preciso fazer isso? Vou dar um exemplo bem claro aqui. Aquela pessoa que está lutando para vencer um vício do alcoolismo. Eu preciso ir no bar para provar que eu já melhorei? Ou eu quero esse resultado? Né? Então nós vamos fugir das tentações. Vamos fugir das tentações. É melhor ficar de longe. Nós ainda não temos forças para vencer essas tentações. Então preferimos ficar de longe, né? Vamos passar. Então aqui nós chegamos na nossa reflexão final. Depois de nós andarmos por todo esse estudo, essa análise desse item 4, que é muito importante a gente ler sempre. É um dos capítulos muito importantes para o momento em que nós estamos vivendo, esse momento de transição, de transformação. O mundo passa por uma transformação. Nós estamos transformando, mudando para uma nova era. Então nós temos que agradecer por aqui estarmos neste momento. É a encarnação mais importante de toda a nossa existência. É essa que nós estamos tendo. E nós vamos sofrer por isso? Não. Nós temos que dar graças a Deus. Porque nós somos do bem. E essa transformação, esse momento que nós estamos vivendo, é de glória para as pessoas do mal. Quem tem que preocupar, quem tem que sofrer, é os maus. Que já sabia que nós chegaremos a esse momento em que o mal seria extirpado da terra. Eles que têm que preocupar, eles que têm que sofrer. Nós não, temos que agradecer e aproveitar essa oportunidade. E assim nós terminamos a nossa reflexão do estudo de hoje. É um chamado a essa reflexão sobre a importância de viver a doutrina espírita, de sentir essa doutrina espírita, de maneira prática e sincera, reconhecendo que o verdadeiro espírita não é aquele que apenas sabe das verdades espirituais, mas sim aquele que se esforça para vivê-las, para sentir, né? Já tem mais alguma aí? Então aqui a gente encerra com uma pequena historinha, né?
tinha um grande orador espírita que fazia essas palestras, trazia os ensinamentos muito importantes, com uma eloquência que envolvia todo mundo, né? E aí ele desencarna. E quando chega no mundo espiritual, ele não percebe uma luz em torno dele. E aí ele reconhece um daqueles que frequentava a casa espírita e sentava lá na primeira cadeira. Sentava, ouvia as palavras e ia embora. E ele, que era um estudioso, não tinha luz. E aquele ser era cheio de luz. E ele se sentiu desprestigiado pela espiritualidade maior. Até o momento que ele chegou ao ponto de ser esclarecido. Enquanto ele falava das belezas da vida, aquele que sentava na primeira fila absorvia e praticava. Então é essa a nossa reflexão do dia. Aproveitarmos o conhecimento para engrandecer as nossas virtudes, aumentando em nós esse potencial e despertando dentro de nós a capacidade de amar, perdoar, entender, ser feliz e encontrar a paz. Que Deus nos abençoe, que o amor da nossa Mãe Santíssima possa acalmar as nossas angústias e contribuir na nossa transformação. Graças a Deus. Então, nós agradecemos, Danilo, pelas palavras consoladoras, esclarecedoras que nos trouxe esta noite. E vamos pedir para que os médiuns que estejam preparados às suas atividades e possam seguir para as suas salas. Nós vamos continuar com aquele momento de perguntas e respostas. Tem alguma no virtual? Nenhuma? Aqui também nós temos uma perguntinha que fizemos ali, e também como reflexão, né? Como saber o que é ser bom espírita, né? O Danilo esteve aqui explicando, nos auxiliando, tentando aí ampliar nossa mente, segundo o Evangelho. Mas como que é isso mesmo? Né? Vamos pensar em nós. Eu lembrei, enquanto o Danilo falava, de uma passagem que nós lemos aqui há alguns dias atrás, que dizia assim, lá no Evangelho, no capítulo do Amai vossos inimigos. E a gente não pode sequer dizer que é espírita se a gente sentir o sentimento de vingança, o sentimento de ódio, a falta de perdão. A gente não pode sequer dizer que é espírita, ainda mais que é um bom espírita, né? Então, fica essa reflexão para nós. O que nós temos guardado nos nossos corações, né? A primeira prática que nós devemos fazer, o Danilo colocou bem aqui, é a reforma íntima. E se eu tenho alguém para pedir perdão ou alguém para perdoar, isso é uma reforma íntima que eu devo fazer, né? A quem eu devo, se eu magoei alguém ou se alguém me magoou, será que eu consigo dar ou pedir esse perdão? É um exercício, é um esforço. Depende de cada um de nós, né? Então, esse esforço, ele é conseguido através do que nós estamos fazendo aqui, esclarecendo, informando, buscando novos procedimentos diante das nossas dificuldades. Não existe receita, porque cada um é diferente e cada um está num lugar diferente, né? Então, o que depende de nós é essa tarefa da gente se esforçar
para ser um pouco melhor do que ontem, do que hoje, que já estamos no final aí, caminhando para um final da noite, né? E alguém aqui tem alguma pergunta que ainda está em tempo de fazer? Nós temos uns minutinhos. O virtual ainda não surgiu, não, né? Então, a gente parte desse princípio que a gente começa, quando a gente começa a melhorar um pouco dentro de nós, as pessoas também vão sentindo e vai refletindo também no nosso ambiente. A gente precisa dar esse primeiro passo, porque às vezes a gente fala, mas eu não peço perdão porque o outro não me pede também. Então, ninguém dá o primeiro passo. E aí fica ali, travado. Então, dá o primeiro passo. Quem sabe que é esse primeiro passo que vai fazer, né, a grande mudança, esse pequeno passo que vai transformar ali vidas, né, destinos. E Jesus, Allan Kardec, no Evangelho, ele coloca muito claro para nós, não é algo que seja fora das nossas possibilidades. É tudo dentro, né, das nossas condições. É nós que colocamos mais peso que deve ser, né? Então, que nós possamos, com essas palavras que o Danilo aí nos trouxe, refletir, levar para as nossas mentes, para o nosso coração. O que eu devo mudar por hoje? Né? Um dia de cada vez. E assim a gente vai dando um passinho, um outro, e melhorando cada dia mais. Cada dia a gente está cada vez melhor. Então nós vamos passar para o próximo momento, que é um momento de tratamento espiritual. Quem está no online, já prepara seu recipiente com água, que nós sabemos que não existe barreira para quem tem fé. Então, confia em Jesus, na espiritualidade amiga, que após o passe, a reunião pública no online já se encerra com essa prece. Então, uma boa noite a todos que estão aí no virtual, que possamos nos encontrar na próxima semana. Nos preparemos para o momento do passe e fluidificação das águas. Coloque um recipiente com água limpa para ser fluidificada. Irmãos, não importa aonde você está, quais as dificuldades que está enfrentando, Jesus está sempre pronto para vir em nosso socorro. Coloque-se de maneira confortável, que lhe facilite a concentração e a receptividade. Respire lenta e tranquilamente. Inspire, expire. Inspire, expire. Encha seus pulmões de ar e solte bem devagar. Deixe que energias de tranquilidade e paz penetrem seus pulmões, circulem por todo o corpo. Sua alma, em harmonia com o corpo, se sente tranquila e em paz. Mentalizemos a passagem de Jesus. Dia claro, os raios dourados do sol iluminam a paisagem alegre de Cafarnaum. Casario branco, trepadeiras multicoloridas e pássaros saltitantes enchem a paisagem de otimismo. A notícia das curas atraía a multidão dos necessitados. Subitamente Jesus aparece, esguio e belo. A túnica desce-lhe até os pés,
Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos de males diversos traziam-nos, e ele, impondo as mãos sobre cada um, curava-os. Assim narra o evangelista Lucas. Mentalize Jesus se aproximando de você. Ele impõe as mãos amigas sobre a sua cabeça. Perceba que de suas generosas mãos cai uma cachoeira de águas claras e puras, vindas do seu amor a te banhar. Derramam-se em sua cabeça, descem pelos ombros, banham todo o seu ser, te trazendo paz, serenidade, equilíbrio. Limpam todas as impurezas e te pacificam. Sinta estas águas te banhando, limpando. Respire. Mentalize agora Jesus como sol diante de você. Sua luz, seu calor te envolvem. Sinta as energias curadoras que emanam do Cristo em sua direção. Ele ouve as suas preces. Confie nele. Seu amor é infinito e te acompanha e protege, oferecendo de tudo o que necessitas. Confie. Absorva as energias curadoras de Jesus. Sua luz te envolve. Sinta essas energias percorrendo todo o seu corpo. Sinta-se fortalecido e em paz. Senhor Jesus, divino amigo, estende as tuas mãos generosas, Senhor, e transforma estas águas em remédio para os nossos males físicos e espirituais. Guarda-nos, Jesus, em sua paz. Estende as vibrações de amor em benefício do meu lar, Senhor. Que aqui possa reinar a paz, a saúde, a tranquilidade. Nós lhe rendemos graças, Jesus. Fica conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Faça uso da água fluidificada. Voar na imensidão do céu, evoluir pra bem melhor, deixar pra trás o homem velho que há em nós, buscar a luz do amor e o mundo em paz viver assim, plantando o bem, colhendo flores em jardins de luz espalhados por aí, explosões constantes de um amor sem fim. Eu quero ver, eu quero um novo amanhecer, cheio de paz, amor e sol, e olhares cheios de esperança e luz. Viver assim é bem melhor, mas pra mudar o mundo inteiro é preciso mudar a gente primeiro. Voar na imensidão do céu, evoluir pra bem melhor, deixar pra trás o homem velho que há em nós, buscar a luz do amor e o mundo em paz viver assim,
plantando bem, colhendo flores, em jardins de luz espalhados por aí. Explosões constantes de um amor sem fim. Eu quero ver, eu quero um novo amanhecer, cheio de paz, amor e sol, de olhares cheios de esperança e luz. Viver assim é bem melhor, mas pra mudar o mundo inteiro é preciso mudar a gente primeiro.